Olá, meus amigos, eu, Luiz Celeste, estou mais uma vez aqui no canal Telamix e hoje nós vamos conversar a respeito de um dos temas mais intrigantes envolvendo a ufologia. O caso de um policial americano que acabou tendo um contato imediato, não só com o OVNI, como seus tripulantes. Você quer saber mais a respeito do caso do policial Zamora? Então vá se inscrevendo por aqui. Afinal de contas, logo após a vinheta, nós estaremos começando mais um Vídeo Mistério. Um dos casos mais extraordinários de aparecimentos de OVNIs que se tem notícia ocorreu no dia 24 de abril de 1964, no Novo México, nos Estados Unidos. Tudo aconteceu quando Lonnie Zamora, um policial que na época tinha 31 anos, notou aquilo que ele imaginou ser um automóvel que atravessava a cidade em altíssima velocidade, seguindo em direção sul. No mesmo instante, na estrada, um casal com seus 3 filhos observava um estranho objeto voador, aparentemente de alumínio e de formato discoide que sobrevoava as localidades. O motorista ainda havia xingado o piloto daquilo, como eles classificaram, quando então foi ultrapassado por uma viatura, justamente a do policial Zamora. O motorista do carro, ou seja, o pai da família, ainda disse que o policial deveria mesmo perseguir aquele piloto infrator de regras de trânsito. É isso mesmo, meus amigos. O cara misturou tudo na cabeça dele, tamanha era a inocência frente ao que eles estavam vindo. O mesmo casal parou em um posto de gasolina e comentou as peripécias do tal piloto irresponsável daquela nave. Nesse mesmo momento, Zamora já se encontrava na zona sul da cidade, postado na estrada de uma rua sem saída, esperando passar ali aquele tal disco infrator, cuja velocidade tinha diminuído. De repente, Zamora ouviu um som como se fosse de um apito silvo. Para quem não sabe o que é um silvo, é aquele apito como se fosse daqueles guardas de trem, especialmente lá na Inglaterra, que ele é bem diferenciado, ok? Acompanhado de um brilho azul muito claro, que vinha abaixo de um barranco da estrada em que ele estava. Dali para a cidade tinha mais ou menos 900 metros. Assim, ele foi conferir o que tinha naquele local. Zamora relatou ter visto uma nuvem de poeira subir, o que fez pensar que era uma espécie de explosão de um depósito de dinamite. E por uma estrada esburacada, dirigiu para a colina mais próxima a fim de observar melhor o que estava acontecendo naquela região. A cerca de 650 metros, ele viu no fundo de um abismo um objeto branco que, à distância, se assemelhava a um carro, como se estivesse virado ao contrário. E ao lado estavam 2 pequenas figuras que se movimentavam. Segundo Zamora, pareciam 2 crianças. O que ele pôde distinguir dos seres é que eles estavam vestindo macacões brancos e eram bem baixinhos.
Comunicando pelo rádio a ocorrência, Zamora dirigiu-se devagar até aquele abismo aonde estavam as criaturas e, sobretudo, a nave. Mas, ao passar por uma baixada, ele perdeu o objeto de vista. Mesmo assim, prosseguiu e parou seu carro acima de uma colina, a mais ou menos uns 30 metros do objeto, e desceu a pé. O OVNI se encontrava a aproximadamente 7 metros de distância e as duas figuras haviam desaparecido de sua visão. Aproximando-se, Zamora relatou que se tratava de um objeto oval, de cor prateada e sem janelas. Ele ali estava parado sobre um trem de pouso de cerca de 1,20 m de altura. E tinha 6 pernas, e como nós dissemos ainda há pouco, mais ou menos o tamanho de um automóvel. O silêncio, naquele momento, foi interrompido por um ruído infernal, aparentemente oriundo daquele objeto. Zamora, desesperado, afastou-se, procurando se refugiar entre a vegetação. Ao olhar para trás, observou que o objeto subia verticalmente. Atirando-se ao chão, o policial Zamora cobriu a cabeça com ambas as mãos e aguardou aquele barulho passar. Passados alguns segundos, que segundo ele diz ter sido uma eternidade, ele notou que nada acontecia e arriscou dar uma espiada cautelosa em direção ao OVNI. Para sua grande surpresa, viu que o objeto pairava 7 metros acima do solo, em absoluto silêncio. O policial ainda pôde distinguir um emblema vermelho, de aproximadamente 30 centímetros de altura, que mostrava uma espécie de lua crescente, com uma seta vertical no meio e um traço horizontal abaixo. O objeto então voou sobre o abismo em direção ao sul e desapareceu. Voltando correndo para a viatura, Zamora tentou por diversas vezes comunicar-se com a central, porém o rádio emudecera e levou um bom tempo para voltar a funcionar. O sargento Chaves, da Polícia Estadual, saiu em socorro de Zamora. Segundo esse mesmo sargento, o seu oficial estava um tanto quanto fora de si. No local, um arbusto havia sido incendiado. No solo, haviam impressões distintas, sendo que 4 delas formavam uma espécie de losango. 4 pegadas foram registradas também próximo ao pouso, como se fossem feitas por um calçado de uma criança de 6 anos. O sargento Chaves então comunicou a ocorrência às Forças Armadas, que mandaram especialistas ao local, dentre eles o professor Joseph Allen Heineken, um dos mais renomados pesquisadores de ufologia da época, que viria a deixar os estudos de OVNIs na Força Aérea dos Estados Unidos. Além do policial em si, e também daquela família que estava na estrada, outras 2 pessoas que viajavam por ali também testemunharam o avistamento do OVNI. O Serviço Secreto e o próprio FBI também trataram do caso. Zamora foi instruído para não mencionar o incidente e mantê-lo em segredo, principalmente quanto ao detalhe das 2 figuras dos seres e também do emblema que tinha visto. Ao ser indagado a respeito, o policial Zamora, conhecido como absolutamente sério e consciente dos seus deveres, limitou-se a responder e deixou brifada a seguinte frase: Bem, eu gostaria de saber o que foi, mas nada sei, além de ter visto esse objeto e foi só. Fecha aspas, disse Zamora.
A Força Aérea, no entanto, continuou pesquisas em cima desse caso, mas jamais chegou a esclarecer propriamente dito o seu desfecho, apesar de suas intensas e minuciosas investigações. Bem, meus amigos, esse com certeza é um clássico da ufologia que vale muito a pena ser observado e estudado. Para isso, eu gostaria de convidá-los para, a partir de agora, participarem aqui nos comentários e também não deixem de assistir a playlist completa da série Vídeo Mistério que eu estou disponibilizando nesse momento aqui na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas só tenho a dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos. Um grande abraço e até breve.